A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuck, vou acompanhar vocês nesse momento de estudo, de aprofundamento, de conhecimento da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E como de costume, estou aqui com o nosso pastor, nosso professor querido e amado, pastor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor Mário. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, companheiros, amigos, irmão Peter, irmão Jairo, que esta graça genuína de Deus alcance a cada um de nós. Hoje é segunda-feira, 3 de agosto do ano da graça de Deus, de 2026. E já quero daqui, irmãos, aproveitar que estamos na semana do Dia dos Pais. No próximo domingo é o Dia dos Pais. E quero aqui dirigir a minha palavra a cada pai. Lembre-se que você é o sacerdote do lar. Deus te chamou para ser este sacerdote, para você cuidar da sua família. Seja um sacerdote na sua casa, seja um verdadeiro pastor na sua casa. Você é o cabeça do lar. Então, saiba exercer tão nobre tarefa, embora sendo tão árdua a missão, mas o Senhor te agraciou para isto, viu? Você é o representante de Deus dentro do teu lar. Comporte-se como tal. Viva como tal. Seja um homem temente, obediente a Deus e que ame tanto a tua esposa como aos teus filhos, e sendo deles referência, exemplo dos fiéis. Isto posto, já quero falar para vocês sobre a lição, um tema maravilhoso. É Paulo chegando em Corinto, uma cidade importantíssima da Grécia, como a graça de Deus foi com ele, estava com ele, assim alcançou a todos. E vocês sabem que o tema de todo esse trimestre é sobre a graça de Deus, alcançando vidas, libertando vidas em todas as nações, em todos os lugares, no mundo inteiro. Não é? Volta ao microfone, irmão Peter, para dar os avisos da semana e já entrar de maneira direta na lição. Irmão Peter. Glória a Deus. Irmãos, não se esqueçam de já curtir esse conteúdo, de comentar. Deixe o seu a paz do Senhor aí nos comentários, compartilhar esse conteúdo nos seus grupos da igreja, de enviar nos seus grupos de WhatsApp, para as pessoas que frequentam a escola bíblica dominical, para as pessoas que precisam ser evangelizadas, para a sua família. Enfim, não deixe de utilizar também a internet para falar de Jesus Cristo. Então siga-nos nas redes sociais. Lá no Instagram nós temos a Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica, também o perfil do nosso pastor presidente, o pastor Elvis Rocha, e o perfil do nosso pastor, do nosso professor, pastor Mário Souza, tá? Vai seguindo nas redes sociais, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado pela palavra do Senhor. E fique esperto, professor, fique atento, porque essa lição é muito importante. Então separa o seu material, faça suas anotações, leve isso com muito carinho para a sua turma no próximo domingo, tá bom? Nós somos a Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica, estamos situados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo, com cultos aí durante toda a semana. Segunda a sexta-feira, aqui no templo, às 8 horas da manhã, nós temos a consagração com o círculo de oração que tem sido uma bênção para as famílias. Venha nos fazer uma visita aqui na nossa consagração. Terças-feiras, 19h30, culto de doutrina, de ensino, de aprofundamento da palavra do Senhor, que tem sido muito edificante. Às quintas-feiras, o culto clamando pelas causas impossíveis, também com início às 19h30. Domingo, é claro, nossa amada Escola Bíblica Dominical, sempre iniciando às 8h30 da manhã, com diversas turmas, diversas classes, crianças, adolescentes, jovens, casais, homens, mulheres. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E o nosso grande culto de louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, iniciando às 17h45. Venha nos fazer uma visita, traga o seu convidado, venha congregar, venha participar
conosco nesse momento de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também visite você que está próximo aí de uma das nossas congregações, seja Interlagos, Guache ou Vila Guaranhuns, tá bom? Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, que vai ser ministrada então no dia 9 de agosto de 2026, que tem o seguinte título: A suficiência da graça na cidade de Corinto. O texto áureo está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18 e no versículo 10. E assim diz o texto áureo: Porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. A verdade prática: a graça de Deus é suficiente para sustentar o crente em meio às adversidades. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, dos versículos 1 a 11. E assim diz a palavra do Senhor. Atos 18, 1. Depois disto, partiu de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Objetivos da lição, professor. Primeiro objetivo: conduzir o aluno a compreender Corinto e os desafios do Evangelho. Segundo objetivo: verificar com o aluno a missão de Paulo e a suficiência da graça. E terceiro, conscientizar sobre a graça de Deus diante dos desafios da vida cristã. O comentário, a introdução, comentário bíblico. A fundação da igreja em Corinto, narrada em Atos 18, revela um momento decisivo da missão cristã, no qual a graça de Deus se mostra plenamente suficiente em meio a adversidades intensas. Em uma cidade marcada pela imoralidade e pelo pluralismo religioso, o apóstolo Paulo experimenta o sustento divino para perseverar e anunciar o evangelho com fidelidade. Este episódio ensina que, mesmo em contextos desafiadores, a graça do Senhor capacita seus servos a permanecer firmes e frutíferos. Pastor Mário Souza. Meus queridos e amados irmãos, amigos e companheiros em Cristo, estamos diante de mais uma preciosíssima lição. Após ter passado Paulo por Atenas, a capital da Grécia, chegava agora à cidade de Corinto, importante cidade da Grécia, uma cidade devassa, com muita idolatria, com muito paganismo, com muita imoralidade. Era uma cidade portuária muito rica, próspera, e ali Paulo começa o seu ministério. Era a sua segunda viagem missionária, por sinal, já chegando ao fim dela. Para que vocês se situem, entendam bem, Paulo fez 3 viagens missionárias, sempre com 2, 3 anos ou um pouco mais de durabilidade em cada uma delas. A primeira viagem missionária está registrada nos capítulos 13 e 14 aqui de Atos, já começando com a sua chamada, lembram? Quando começamos isso na nossa lição no ponto inicial, Atos 13, né? Quando ele foi chamado para o apostolado. Então, 13 e 14 é a primeira viagem missionária.
é quando ele chega a Jerusalém, que acontece aquele concílio em todo o capítulo 15, né? Praticamente. E quando chega no capítulo 15, versículos 36 e 37, começa a segunda viagem missionária de Paulo, que vai até o capítulo 18, versículo 21. Tá vendo? Então aqui era o final da viagem dele, porque dali ele foi para Jerusalém. Ali ele funda o trabalho, ainda fica 1 ano e pouco ali, e depois ele vai para Jerusalém. E a partir do versículo 22, 23, do capítulo 18, até o capítulo 21, 16, acontece a terceira viagem missionária de Paulo. Então, dos capítulos 13 até o capítulo 21, estão aqui registradas, né, as 3 viagens missionárias de Paulo, que depois você pode ouvir outra vez, né, para não ter que repetir, e você vê que aqui estão as suas viagens, as 3, nesses capítulos que aqui eu acabei de citar. Então, neste caso aqui, quando ele funda a igreja em Corinto, aqui está já no finalzinho da sua segunda viagem missionária, mas ele ainda fica ali 1 ano e pouco, né? E depois ele segue para Jerusalém. E depois ele ainda fará uma terceira viagem missionária, que começa exatamente a partir do versículo 22, 23 do capítulo 18. Muito importante, né? E ele chegando aqui nessa cidade, irmãos, ele começa um trabalho ali maravilhoso, poderoso, em meio a uma cidade com tantos e tantos problemas de ordem moral e espiritual, então nem se fala, porque o povo não conhecia a Deus. E conforme Deus, por meio do seu anjo, disse a Paulo, ele tinha muito povo naquela cidade. E depois, vocês observem o quanto que a igreja de Corinto cresceu. E para essa igreja, Paulo escreve as 2 epístolas que nós tão bem conhecemos e sempre estamos a estudar, não é mesmo? Vamos então agora ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto, Paulo chega a Corinto, lá em Atos 18, versículos 1 a 6, que se divide em 3 subpontos. O primeiro subponto é Corinto, riqueza material e miséria espiritual. O segundo subponto, temor humano e dependência da graça. E terceiro ponto, o início do ministério e a oposição na sinagoga. Então vamos ler os 3 subpontos juntos. Primeiro subponto, Corinto, riqueza material e miséria espiritual. Após deixar Atenas, Paulo chega a Corinto, capital da província romana da Acaia, desde 27 a.C. A cidade havia superado Atenas em importância política e comercial, tornando-se um dos maiores centros econômicos do mundo romano. Cosmopolita e estrategicamente localizada, Corinto reunia povos de diversas culturas, mas também se destacava por sua profunda decadência moral. Templos pagãos, especialmente o de Afrodite, marcavam a vida religiosa da cidade, associando culto e prostituição ritual. Historiadores antigos relatam a presença de centenas de prostitutas religiosas ligadas a esse culto. Diante desse cenário espiritualmente caótico, Paulo chega consciente da complexidade da missão que o aguardava, anunciando o evangelho em fraqueza e em temor e em grande tremor, como diz em 1 Coríntios 2, dos versículos 1 a 5. Segundo subponto, temor humano e dependência da graça. O apóstolo traz consigo as marcas das perseguições sofridas em Filipos, Tessalônica e Bereia, que nós vimos em Atos 16, do 22 ao 24, e Atos 17, do 5 ao 10, e também no versículo 13. Além da constante preocupação pastoral com as igrejas já fundadas, como vimos em 2 Coríntios 11 e 28. A grandiosidade econômica de Corinto contrastava com sua profunda degradação espiritual, intensificando o peso emocional da missão. O próprio Paulo reconhece que esteve entre eles em fraqueza e em temor e em grande tremor. Ainda assim, ele não recua. Sua experiência revela que o temor humano não anula a chamada divina, mas conduz o servo a uma dependência mais profunda da graça de Deus,
que se aperfeiçoa na fraqueza, segundo aos Coríntios 12:9. E terceiro subponto, o início do ministério e a oposição na sinagoga. Como era seu costume, Paulo inicia sua obra na sinagoga, anunciando que Jesus é o Cristo prometido. Nesse período encontra Priscila e Áquila, judeus expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio. Trabalhando com eles como fabricante de tendas, Paulo une sustento próprio e missão, estabelecendo uma parceria que seria decisiva para a igreja em Corinto. Com a chegada de Silas e Timóteo, trazendo notícias animadoras e apoio das igrejas da Macedônia, Paulo passa a dedicar-se integralmente à palavra, Atos 18:5. Contudo, a crescente oposição judaica o impede de continuar na sinagoga, preparando o caminho para uma nova etapa da missão, agora fora daquele ambiente religioso. Pastor Mário Souza. Neste primeiro ponto, qual é o título? Paulo chega a Corinto, Atos 18, de 1 a 6. Paulo chega à cidade de Corinto. Passou pela capital, chegava agora a Corinto, para uma nova missão, para estabelecer mais uma igreja. Qual seria ou quais seriam os resultados? Qual seria o futuro desse trabalho de Paulo? Quais seriam as consequências? Perguntas que o próprio tempo respondeu. A fundação de uma igreja que se tornou muito próspera, cheia de dons espirituais, uma igreja poderosa, abençoada, mas que, dada a própria cultura local, aquilo deu ressonância na igreja. E ali tivemos uma igreja ao mesmo tempo abençoada, próspera, espiritual, também trabalhosa. De Paulo escrever estas duas cartas e provavelmente até uma terceira que se perdeu, doutrinando aqueles irmãos. Uma igreja que se fracionou. 4 grupos ali se instalaram naquela igreja no futuro. Um grupo que defendia as teses de Pedro, outras de Paulo, outras de Apolo, tá vendo só? E outros se intitulavam até seguidores diretos de Cristo. Houve 4 grupos naquela igreja. E Paulo teve muitas dificuldades porque apareceu por ali falsos líderes, falsos apóstolos, que deturpavam os ensinos paulinos. Mas mesmo assim, é uma igreja que marcou história e que realmente aquela cidade foi sacudida pela palavra de Deus. E ali, conforme disse o próprio Deus a Paulo, ele tinha muito, muito povo naquela cidade. Eis o que diz o primeiro subtópico. Corinto, riqueza material e miséria espiritual. Olha aqui que paradoxo, irmãos. Ao mesmo tempo que era uma igreja, uma cidade riquíssima, próspera, vivia num estado de miséria espiritual, de maldição espiritual. Para que vocês tenham uma ideia, Corinto cresceu tanto que superou até a própria capital, né? Se tornou uma cidade assim, hoje chamaríamos de cosmopolita. Muitas pessoas de diversas nações para ali iam. Era uma cidade portuária, onde chegava gente de todos os cantos, mercadorias de todos os cantos. E ali a promiscuidade era generalizada. E conforme vocês prestaram atenção no que disse o comentarista, né, havia um culto a uma deusa. O nome dela aqui, Peter, repita, por favor. Afrodite. Olha bem, uma deusa chamada? Afrodite. Afrodite. Isso está relacionado ao sexo, irmãos. Olha só. Ali, além dos cultos, existiam prostitutas cultuais. Dá para entender? Prostituição no meio da religião. Era uma cidade repleta disto. Sabe? E Paulo tinha uma preocupação muito grande com aquelas irmãs. Muito grande com as irmãs daquela igreja ali naquela cidade.
É por isso que você vê que somente aos Coríntios, Paulo, inclusive, escreve aquela parte doutrinária, né? Que era um uso e costume local sobre os cabelos. Porque a maioria daquelas mulheres devassas que fazia um perfil para as demais, usavam cabelos curtinhos, que identificavam na sua aparência o seu estado moral. Então, Paulo recomendou que as mulheres tivessem cabelos crescidos na igreja para que, ao serem olhadas, o povo já entendessem que se comportavam mulheres diferentes naquela cidade, mulheres que tinham um outro segmento religioso, um outro modo vivente. Está vendo, queridos? Então, era muita anarquia moral e espiritual, sabe? Muita baderna espiritual, muita idolatria, muita treva, muita sensualidade, muita prostituição, tudo que vocês imaginarem de ruim. E foi sob este prisma que Paulo foi para lá, já sabendo de antemão o que iria enfrentar. Mas ele não recuou, porque era a vontade de Deus que ali ele chegasse. Nós também não devemos recuar, por mais hostil que seja o lugar onde tenhamos de ir, temos que ir. Vocês se lembram daquela palavra que Jesus disse? Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Olha aí. Olha que coisa tremenda. O que significa uma ovelha para o lobo, hein? É presa de alimento, é ou não é? Isso quer dizer que, quando somos enviados para estarmos entre lobos vorazes, entre feras, é aquilo que Paulo disse. Somos entregues à morte todo dia. Mas nem por isto devemos recuar. A ordem é avançar. Deixando as coisas que para trás ficam, vamos prosseguir para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Filipenses 3, 13 e 14. Então, se Corinto era uma cidade riquíssima, próspera, né, tornou-se ali realmente um local de muita representatividade financeira e comercial. Espiritualmente, era um estado de miséria, de desgraça, de penúria, sabe? Muita pobreza, espiritualmente falando, muita maldição. E Deus mandou Paulo ali para mudar o quadro espiritual daquela cidade. E mudou, porque muitos ali se converteram ao Senhor. Segundo subponto. Temor humano e dependência da graça. Está vendo? Por que essa expressão? O próprio Paulo disse. Nessa segunda viagem missionária que Paulo fez, ele fez, irmão, para visitar, apoiar, ajudar as igrejas que ele já havia fundado na sua primeira viagem missionária. Mas, a exemplo da primeira, na segunda também, Paulo sofreu muito. Foi torturado, apanhou, foi perseguido. Mas ele já chegou nessa cidade com temor. Ele sentia os seus medos, porém não recuou. Não recuou. Não é à toa, viu? Que o anjo que apareceu a ele, e apareceu e falou, disse que era para ele não temer, que ali ninguém ia tocar nele, e que ele tinha muito povo naquela cidade. Isto o animou, o fortaleceu. Mas não pensem que Paulo sentia medo ao ponto de recuar. Não, irmãos. Ele sempre avançou. Ou seja, não devemos recuar diante dos sofrimentos, diante das perseguições, das aflições, porque Paulo, mais que ninguém, tanto ele sabia que nos ensinou. Ele disse assim: todo aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguição.
2 Timóteo 3, 12. Está vendo como Paulo era consciente? E em meio a tanta luta e tanta discórdia que ele enfrentou e tanta perseguição, o que é que ele disse no final da sua carreira? Combati o bom combate. Ele chamou o combate de bom. E ele disse mais, acabei a carreira. Mas olha agora, guardei a fé. Ele não perdeu a fé em meio a tantas lutas e perseguições. Pelo contrário, ele aguardou até o último dos seus dias. E isso serviu de salto para a eternidade e a esperança de ser coroado lá no céu. Não somente ele, mas todos os que juntamente com ele amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo. É o que ele escreveu a Timóteo na sua segunda epístola, capítulo 4, versículos 7 e 8. O temor não o fez parar, o medo não o fez parar. Ele avançou, contando com a graça de Deus na sua vida como suficiente para tudo vencer, para tudo suportar, e o evangelho pregar, e almas preciosas ganhá-las para o Senhor Jesus Cristo, levando-as ao pé da cruz, aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não parou. Que você não pare, mesmo que, por algum motivo, o teu coração até se atemorize, mas continue na dispensação da graça de Deus, olhando para Jesus como teu único e suficiente Salvador e como o autor da tua fé. Hebreus 12, 1 e 2. Paulo, instrumento de Deus, e muitas almas ali em Corinto, ele levou a Cristo. Terceiro subponto. O início do ministério e a oposição na sinagoga. Está vendo? Ali ele inicia o seu ministério. E aonde? Numa sinagoga. Que é exemplo de Atenas. E é exemplo de muitos outros lugares, conforme falei na lição passada. Judeus existiam espalhados por todo o mundo, desde que Israel foi disperso, né? Nos tempos antigos. Vou até repetir o que eu disse na lição passada. No ano 722 a.C., o imperador da Assíria dispersou 10 tribos de Israel para as nações que eram, né, vassalas da Assíria, que naquela época era a Assíria que comandava. E no ano 606 a.C., Nabucodonosor levou as outras tribos que sobraram, que foi Judá, Benjamim e uma parte da tribo de Levi, para a Babilônia. Está vendo? Então, Jerusalém e Samaria ficaram vazias de suas tribos, né? E na Babilônia, as tribos de Judá e Benjamim ficaram por 70 anos. Depois disso, com a ordem de Ciro, muitos voltaram para Jerusalém, mas muitos permaneceram na Babilônia e depois ficaram na Pérsia, quando a Pérsia derrotou a Babilônia. E ali continuaram. Por ali, depois do Império Grego, chegou o Romano. Está entendendo, irmãos? E esses judeus foram se dispersando. Na medida que os impérios iam mudando, eles iam também mudando de cidade até de países e chegaram aqui, ó. Principalmente quando a Grécia assumiu, né, o Império Grego a partir do ano 335 a.C. Então, muitos desses judeus que outrora viviam espalhados, né, pelas nações que a Assíria havia espalhado, e também na Babilônia e Pérsia, que Nabucodonosor por ali havia espalhado também, essas gentes migraram, né, e chegaram até Atenas, Corinto, aquelas cidades da Europa, tá certo? Então, quando Paulo chegou ali, já havia colônias judaicas. E como era estilo de Paulo, eles não iam, ele com seus companheiros, não iam aos gentios em primeiro lugar. Primeiramente, ele ia aos seus patrícios. Por isso, ele ia à sinagoga. Primeiro, os judeus, conforme ele mesmo sempre pregou, né? Está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16.
Primeiro o judeu, depois o grego, a parte final desse versículo. E foi o que ele fazia. E quando os judeus o rejeitavam, aí eles iam para os gentios. Quando eu falo eles, estou falando dele e dos seus companheiros. E foi assim que aconteceu. Começou ali o ministério, naquela sinagoga, ele ensinando aos judeus, e a Bíblia diz que muitos judeus ali se converteram. Até mesmo um dos líderes da sinagoga, né, aceitou a Jesus, mas ele foi ali rejeitado e expulso. Foi quando ele saiu daquela casa e foi para uma casa de um homem gentio, conforme vamos falar agora, estudar no segundo subponto. Aí sim, depois que ele sai dos judeus por rejeição deles, e ali ficaram alguns convertidos, ele foi aos gentios. E é claro que aqueles judeus que se converteram realmente até passaram a reunir com ele junto aos gentios. E foi assim que a igreja em Corinto começou, se estabeleceu e foi por Paulo fundada. Vamos ao segundo ponto e os seus subpontos. Segundo ponto, a continuidade da missão e o encorajamento divino, lá em Atos 18, dos versículos 7 a 11, e temos também 3 subpontos que são, primeiro, a casa de justo e o avanço do evangelho, segundo, o medo do apóstolo e a palavra que fortalece, e terceiro, graça suficiente, perseverança e transição. Primeiro subponto, a casa de justo e o avanço do evangelho. Expulso da sinagoga, Paulo não abandona a cidade. Um gentio temente a Deus, Tito Justo, oferece sua casa, localizada ao lado da sinagoga, como novo espaço para a pregação. Essa mudança estratégica amplia o alcance do evangelho e confere visibilidade positiva à nova comunidade cristã. O resultado é expressivo. Muitos coríntios creem, entre eles Crispo, principal da sinagoga, que aceita a fé juntamente com toda a sua casa. Atos 18, versículos 7 e 8. O evangelho demonstra, mais uma vez, que quando portas se fecham, Deus abre novos caminhos para a expansão do reino. Segundo subponto, o medo do apóstolo e a palavra que fortalece. Apesar dos frutos visíveis, Paulo enfrenta forte oposição e passa a temer por sua permanência em Corinto. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3. O peso espiritual da cidade, aliado à hostilidade crescente, fragiliza emocionalmente o apóstolo. Nesse contexto, o Senhor lhe aparece em visão e o exorta, dizendo: não temas, mas fala e não te cales. Atos 18, 9. Deus reafirma sua presença, promete proteção e revela que há muito povo naquela cidade. Essa palavra divina não apenas consola, mas reposiciona Paulo na missão, lembrando de que o sucesso da obra não depende da força humana, mas da fidelidade à chamada. E terceiro subponto, graça suficiente, perseverança e transição. Fortalecido pela promessa do Senhor, Paulo permanece em Corinto por 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus e consolidando a igreja. Atos 18, 11. A experiência do apóstolo ensina que sentir medo não é sinal de fracasso espiritual, mas de oportunidade para experimentar a suficiência da graça divina. Quando o servo confia na presença de Deus, o temor é vencido e a missão prossegue. Contudo, a fidelidade de Paulo não o livraria de novos conflitos. A consolidação da igreja em Corinto logo despertaria reações mais intensas, culminando no julgamento do apóstolo diante do procônsul Gálio, episódio que revelará a soberania de Deus até mesmo nos tribunais humanos. Atos 18, dos versículos 12 a 17. Pastor Mário Souza. Neste segundo ponto, qual é o título? A continuidade da missão e o encorajamento divino. A continuidade da missão e o encorajamento divino. Por esse título, observamos e entendemos que a missão não pode parar, nunca, mas ela deve ser continuada sempre. E olha que já se passaram 2000 anos e a obra continua. E continuará até o arrebatamento desta igreja, que o próprio Jesus por ela morreu, a resgatou, a salvou
e fez desta igreja um povo especial, zeloso e de boas obras. Tito 2:14. Está vendo? E é claro que para essa continuidade não faltará o encorajamento divino, isto é, o Espírito Santo presente, nos encorajando, nos dando intrepidez, mesmo em meio a toda sorte de adversidades. Olha a palavra de Jesus quando disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mas ele disse isto após dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ou seja, ele nos mandou e nos garantiu que estará conosco todos os dias. Mateus 28, 19 e 20. Não é interessante? Primeiro subponto. A casa de justo e o avanço do evangelho. Olha o que aconteceu, queridos, conforme terminamos o ponto anterior, né? O que aconteceu? Paulo ensinando na sinagoga, e muitos ouvindo a palavra e se converteram. Logo se levantaram aqueles judeus terríveis, né? Que enfrentaram a Paulo e o expulsaram da sinagoga. Foi quando Paulo disse, né? Já que vocês não querem, eu vou aos gentios. Olha aí. E ao sair, logo um certo senhor, não é, de nome Crispo, que ali estava, e ele era um líder da sinagoga, ele creu no evangelho. Não somente ele, mas toda a sua casa. Imediatamente ele oferece a sua casa, que estava ao lado, pertinho da sinagoga. E ali, é ali que começa a igreja, aos gentios. Olha que coisa linda. Mas é claro que a igreja era para os gentios, mas nela também continha alguns judeus que haviam aceitado a Jesus. E a igreja ali muito, muito cresceu, né? Mas olha o que aconteceu primeiro, né? Outra vez, os judeus rejeitaram a palavra, se mantendo sempre aquilo que Jesus disse, né? E João registrou, aliás. Ele veio o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. João 1, 11 e 12. Está vendo? Jesus sempre sendo rejeitado pelos da sua raça. É triste isto. Agora, eles pagarão muito caro por isto, porque terão que ter um encontro à força com o Messias no final da grande tribulação. Isso é história para outro dia, não é? Mas aqui vocês estão vendo. No que eles rejeitaram, os gentios abraçaram. Era o evangelho para os gentios. Povo este do qual Deus, Jesus, fez Paulo ministro dos gentios, doutor dos gentios, apóstolo dos gentios, né? Que coisa linda, né? Então, ele agora vai aos gentios e começa o culto nesta casa. E assim dá início essa igreja tão abençoada que foi a igreja de Corinto. Segundo subponto. O medo do apóstolo e a palavra que fortalece. Por que o medo do apóstolo? Por quê? Dado, irmãos, as contínuas e frequentes perseguições. Não eram só contínuas, porque pode ser contínua, mas uma vez ou outra, aqui, ali, mais à frente, mas eram frequentes. Aonde Paulo chegava, logo esses falsos judeus chegavam também para desconstruir o que Paulo estava a construir. Principalmente, né, falando aqueles crentes que estavam ali se convertendo, gentios, que nada sabiam, que nada entendiam de lei. Então eles chegavam e os seus principais argumentos eram que não adiantava só a pregação do evangelho para salvar. Além disto, eles precisavam guardar os ditames da lei, como haver circuncisão entre eles, a guarda do sábado, fazer sacrifício, uma porção de coisa. Quando Paulo ensinava que nada mais era necessário disto, ou destas coisas, porque a salvação era por meio da graça, através da fé,
ouvindo a palavra de Deus. Efésios 2, 8, 9, Romanos 10, de 13 até o 17. Podemos até começar a partir do versículo 9. Romanos 10, de 9 até o 17. É um texto que deve ser lido todo, viu? Então, vou até repetir, né? Efésios 2, 8 e 9 e Romanos 10, de 9 até o 17. Salvação única e exclusivamente por meio da graça na pessoa de Jesus, confirmando o que Pedro já dizia, em nenhum outro a salvação, nem na lei, nem em coisa alguma, em nome algum, em nenhum outro, em nenhuma outra coisa a salvação, porque não há outro nome dado entre os homens debaixo dos céus pelo qual devamos ser salvos, somente o nome de Jesus. Atos 4, 12. Então, o medo de Paulo era de sofrer agressões físicas, como ele já vinha sofrendo anteriormente, por onde ele estava passando. A perseguição era muito grande. Mas aí o Senhor lhe aparece e lhe diz, né, para ele não ter medo. O Senhor o protegeria, que tinha muito povo naquela cidade para conhecê-lo. E esta palavra o encorajou. Isso quer dizer que o temor, o medo, irmão, faz parte do ser humano. Por mais corajoso que ele seja, há momentos de fragilidade. Há momentos que o nosso emocional, por alguns motivos, abala-se, né? Alguma coisa que vem para nos abalar. A própria treva maligna está aí, né? Para nos assustar, para nos bloquear, para nos tentar, para nos afligir. E muitas destas coisas nos abalam emocionalmente. Mas louvado seja Deus que temos, do outro lado, o próprio Deus, o Espírito Santo que nos encoraja, que nos dá força e que está a nos dizer, não temas, eu estou contigo. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Isaías 41, 13. Aí vem Pedro e diz, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Então Paulo tinha essa certeza de que Deus estava cuidando dele, ainda mais agora falando com ele. Então, ele resiste, vence o seu medo e continua a trabalhar. E que trabalho, né? Que igreja poderosa é formada, fundada, estabelecida em Corinto por intermédio do apóstolo Paulo e seu ministério. Aqui fica definitivamente comprovado o apostolado de Paulo entre os gentios. Terceiro subponto. Graça suficiente, perseverança e transição. Tá vendo? Graça suficiente. Graça suficiente. É aquela palavra que o próprio Jesus falou para Paulo, quando ele estava orando a Deus sobre o espinho na carne, lembra? Leia 2 Coríntios 12, de 8 a 10. Ele orou 3 vezes e, por fim, Deus disse, olha, Paulo, Jesus falando com ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Paulo diz que agora, na sua fraqueza, pois, ele se gloriaria, porque ele já sabia que o poder de Deus era com ele, se aperfeiçoaria nele, na sua fraqueza. Então, ele não teria o que temer. E aqui você está vendo, a graça foi suficiente para sustentar Paulo, fortalecer Paulo. E depois da graça, o que é que vem mais aí? O segundo... Perseverança. Está vendo? Perseverança. Isso fez Paulo perseverar. O que significa? Não desistir nunca. Lembra quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5, de 3 a 5, ele disse que a tribulação, e era o que mais ele passava, o que é que produzia? Paciência. E o que é paciência? É perseverança. E essa perseverança gera experiência. E a experiência produz esperança.
e na esperança não há confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, de 3 a 5. Então aqui a graça foi suficiente, que gerou perseverança e no terceiro lugar o quê? Transição. Tá vendo? Transição, ou seja, a coisa prosseguiu. Depois dele veio outros, né? E o trabalho prosseguiu avante, porque o trabalho não morre com o fundador. Pelo contrário, esse fundador humano, né? Porque o fundador original e universal é Jesus. Esse está vivo. Passam os obreiros, passam os pastores, passam os missionários, mas a igreja permanece. Permanece através dos seus sucessores. É a transição, é a sequência, é a continuação, é a expansão desta palavra. É o evangelho que prossegue. E veja que do Calvário para cá, mais de 2000 anos se passaram. E para ser mais preciso, já desde Abraão, a quem esse evangelho foi pregado pela primeira vez, Gálatas 3:8, né? Então isso já se vai mais de 4000 anos e vai até o arrebatamento da igreja. Vamos agora ao terceiro ponto e os seus subpontos. Terceiro ponto, Paulo diante de Galho, a graça que sustenta em meio à oposição. A gente vê isso em Atos 18, dos versículos 12 a 17. E os três subpontos são os seguintes. Primeiro, a acusação dos judeus e a proteção divina. Segundo, o espancamento de Sóstenes e o alcance da graça. E terceiro, a suficiência dessa graça na experiência de Paulo. Então, primeiro subponto, a acusação dos judeus e a proteção divina. A oposição judaica em Corinto não cessou, e Paulo foi levado diante de Galho, procônsul da Acaia, sob a acusação de ensinar, entre aspas, contrariamente à lei, nos versículos 12 e 13 de Atos 18. Antes mesmo que Paulo se defendesse, Galho rejeitou a denúncia, declarando não ser de sua competência julgar disputas religiosas internas. A gente vê isso nos versículos 14 e 15. Ao expulsar os acusadores do tribunal, o governador confirmou, sem o saber, a promessa do Senhor de que ninguém faria mal ao apóstolo, feita em Atos 18, versículos 9 e 10. Assim, Deus usou uma autoridade civil para preservar a obra missionária. Segundo subponto, o espancamento de Sóstenes e o alcance da graça. Após a decisão de Galho, Sóstenes, principal da sinagoga, foi espancado diante do tribunal, sem que o procônsul interviesse, versículo 17. Embora o texto não detalhe as motivações, o episódio revela a instabilidade da oposição humana. Posteriormente, um Sóstenes é citado como irmão em Cristo, em 1 Coríntios 1,11, o que sugere uma possível conversão. Se confirmada, essa transformação reforça o poder do evangelho, capaz de alcançar até mesmo seus opositores. E terceiro subponto, a suficiência da graça na experiência de Paulo. Em Corinto, Paulo viveu intensamente a suficiência da graça de Deus. Em meio a fragilidades, pressões e oposição, aprendeu que o poder divino se aperfeiçoa na fraqueza, segundo aos Coríntios 12:9. A cidade marcada pela decadência tornou-se um campo fértil para a manifestação da graça. Sustentado pelo Senhor, Paulo permaneceu ali 18 meses, e uma igreja foi estabelecida, Atos 18:11. Assim, aprendemos que não é a ausência de lutas, mas a presença da graça que nos mantém firmes. Como Paulo, somos chamados a confirmar que a graça de Deus é suficiente para nos sustentar em qualquer circunstância. Pastor Mário. Neste terceiro e último ponto, qual é o título? Paulo diante de Galho, a graça que sustenta em meio à oposição. Este Galho era exatamente um procônsul romano naquela área, ou seja, uma espécie de governador, uma autoridade civil. E o que é que os judeus fizeram? Levaram Paulo perante ele para acusá-lo. Segundo eles, Paulo era um transgressor da lei. Ele estava ensinando coisas erradas, coisas que não estavam na lei. Olha só, irmãos,
como eles estavam fora da revelação divina. Mas repita outra vez o título, além de Gaio, né? A graça que sustenta em meio à oposição. Tá vendo? A graça, ela sustenta em meio à oposição. Isso quer dizer que não adianta, a graça vencerá. Sabe por quê, irmãos? Porque esta graça é Jesus. E quem é Jesus? É Deus. Alguém é capaz de vencer a Deus? Está escrito assim, operando ele, Deus, quem impedirá? Ninguém. Deus não pede, ele manda, ele ordena. E ele tem o poder de fazer acontecer as coisas, porque ele é todo poderoso, entendem? Paulo foi levado, sim, perante aquela autoridade. E o que aconteceu, hein? Qual é o primeiro subponto? A acusação dos judeus e a proteção divina. Olha aí. Houve a acusação, e como houve. As piores, as mais mentirosas, sem nenhum fundamento. Paulo estava ferindo a lei? De maneira nenhuma. Transgredindo, muito menos. Porque Paulo conhecia a lei muito mais que eles. A própria Bíblia nos relata que Paulo, que estudou aos pés de Gamaliel, ele sobrepujou a todos os da sua época. Ninguém conhecia a lei como Paulo conhecia. E ninguém ensinava a lei como Paulo ensinava. E ninguém era tão zeloso para com a lei como Paulo era. É por isso que ele se tornou aquele ferrenho adversário da igreja, porque ele achava que aqueles irmãos, aqueles apóstolos, né, estavam desobedecendo a lei nesta nova conjectura, nessa nova conjuntura que era a conjuntura cristã, os ensinamentos de Cristo. Mas a partir do instante que ele foi alcançado por Jesus, revelado por Jesus, que ele entendeu o que significava a nova aliança, a nova graça, ele conseguiu pregar o evangelho sem transgredir a lei. Porque ele, Paulo, fora revelado que a lei não salvava ninguém. A lei apenas servia para apontar os pecados, indicar as transgressões, mas não era capaz, não era suficiente de salvar quem quer que seja. E pelo contrário, esta lei tornou-se, né, uma tutora da pessoa, ou seja, um aio para conduzi-la a Cristo. Este sim, o libertador, o resgatador, o perdoador, o transformador, o salvador. Então, Paulo simplesmente ensinava ao povo que a lei não salvava, mas ela apontava para quem poderia salvar, isto é, Cristo. E aqueles judeus que não tinham essa revelação, tal entendimento, consideraram Paulo um transgressor da lei e o levaram perante o tribunal. E qual foi a decepção deles? Aquele governador usado por Deus, hein, se levantou contra eles, os expulsou do tribunal, lá do lugar, e ele disse, olha, não é comigo isso não estou aqui para me meter em causas internas religiosas de vocês. Quer dizer, nem o próprio governador soube, né, que ele foi usado por Deus para não deixar Paulo sofrer na mão deles. E aquilo era uma obediência e um cumprimento ao que Jesus havia dito para Paulo. Não temas, eu estou contigo. Ninguém vai poder te fazer mal. E olha aí, até a autoridade civil se pôs em defesa de Paulo, né? Não aceitando aquelas acusações, tudo aquilo na direção de Deus. E Paulo saiu dali, certamente mais entusiasmado ainda a prosseguir, porque ele sabia que Deus estava com ele e que ainda tinha muito povo naquela cidade para ele ganhar. Segundo subponto. O espancamento de Sóstenes e o alcance da graça. Está vendo? A Bíblia, conforme disse o comentarista,
não relata muito sobre esse cidadão. E em algumas referências que aqui já foram citadas e vocês devem reler, tudo leva a crer que depois, né, ele até se converteu ao Senhor, o que leva a entender claramente, né, que o mal nunca vence o bem, é o contrário, né? Isso também quer dizer que sempre haverá oposições, e às vezes oposições ao ponto de chegar a vias de fato, de servos de Deus serem agredidos, apanharem, sofrerem, até morrerem. Mas o evangelho jamais será interrompido. Esta graça jamais cessará. Ela está sendo derramada abundantemente, alcançando inúmeras vidas ao redor do mundo para Cristo Jesus. A graça sempre será suficiente, a graça sempre tornar-se-á ampliada cada vez mais, levando vidas ao pé da cruz. Terceiro subponto. A suficiência da graça na experiência de Paulo. Está vendo? A suficiência da graça na experiência de Paulo. O que quer dizer isto? Paulo pôde experimentar como a graça foi suficiente na sua vida, nada lhe deixando faltar, estando ao seu lado sempre, suprindo suas necessidades, curando as suas dores, fortalecendo a sua fé, reanimando a sua esperança, dando-lhe ânimo na continuação do evangelho a ser pregado, não deixando que ele esmorecesse, mas que ele sempre se renovasse e prosseguisse à frente. E conforme disse o Senhor Jesus para ele, que muito povo ele tinha naquela cidade, isso de fato se cumpriu, porque muita gente naquela cidade se converteu. E conforme as epístolas que Paulo escreve, tanto na sua primeira quanto na segunda aos Coríntios, observamos ali que era muito povo que ali tinha. E, claro, quando a igreja cresce, os problemas também crescem, surgem. E depois vocês encontram Paulo doutrinando a igreja, orientando a igreja, principalmente acerca dos falsos mestres, dos falsos obreiros, porque isso não parou, irmãos, principalmente em Corinto. Quanto mais a igreja crescesse, aí é que os olhos desses judeus cresciam também, para tentar deturpar, desconstruir tudo quanto Paulo havia semeado. E vocês lendo as duas epístolas, vocês vão ver o quanto Paulo sofreu. E principalmente lendo o capítulo 11 da segunda epístola, a partir do versículo 12 em diante, observe o relatório que Paulo faz, observando, enfrentando os falsos obreiros, os falsos apóstolos, tudo quanto ele sofreu de perseguição, de torturas, principalmente dos seus patrícios, não é? Que tudo fazia para matá-lo, para persegui-lo, para destruí-lo, e ele guardado sempre foi pelo Espírito Santo. Por fim, irmãos, a vida de Paulo foi sempre uma vida de muita luta, de muito sofrimento. Veja que depois ele faz uma terceira viagem missionária e no fim dela, ao retornar para Jerusalém, ele é preso, ele é ameaçado de morte, chegando ao ponto até para que ele não fosse julgado por aqueles homens inimigos seus, embora sendo seus patrícios, ele solicita para ser julgado por César em Roma. E, por fim, ele viaja para Roma e de lá ele parte para o céu. É assuntos aí para o futuro que ainda estudaremos, né? Mas vejam, a vida de Paulo foi cercada de muito sofrimento, de muita lágrima, de muita dor, mas desânimo nunca. Sempre ele insistindo. Ele mesmo dizia, né? Embora desesperado, mas sempre cheio de esperança, abatido, mas não desanimado. E assim ele prosseguia. Veja que algumas epístolas de Paulo foram escritas de sua prisão. Filipos, por exemplo, a epístola aos Filipenses, melhor dizendo, uma epístola alegre, né? Paulo estava preso, irmãos.
E ele estimulando aos irmãos se alegrarem, a regozijarem em Deus. Está vendo? Diante disso tudo, irmãos, a pergunta que não quer se calar: que tipo de crentes somos nós? Que tipo de mensageiros somos nós? Que tipo de missionários? Que tipo de evangelistas somos nós? Estamos trabalhando realmente para Deus? Ou estamos acomodados em nossa zona de conforto, enquanto muitas e muitas vidas estão a perecer? Preste atenção a isso que eu vou te dizer. Neste momento que eu estou falando com você, neste momento, milhares de almas estão partindo para a eternidade. E uma notícia muito triste nisso tudo: a maioria delas estão partindo sem Deus, sem paz e sem salvação. E o que fizemos para tentar pelo menos ganhar algumas delas? Está partindo salvos? Está. Mas digo para vocês que é uma minoria. Sabe? Hoje o mundo tem para mais de 8 bilhões de habitantes. E com certeza, irmãos, uma minoria é salva. A maioria permanece sem Deus, sem paz e sem salvação. E é assim que eles partirão para a eternidade. Façamos alguma coisa, meus irmãos. Façamos pelo menos um pouquinho do que Paulo fez. E com certeza o céu muito, muito se alegrará comigo, com você, com cada um de nós, que possamos tirar do nosso tempo pelo menos um pouco para ganhar almas para Jesus, para evangelizar. Vamos cumprir a ordem imperativa do Mestre. Vamos sair pregar o Evangelho. Pregar é conosco. Quanto ao pecador, cabe a ele a ouvir. Se ele nos ouvir e aceitar, bom lhe será. Se não nos ouvir, pior lhe será. Mas a nossa responsabilidade, teremos salvo. Viu? O sangue deles, como disse Paulo, cairá sobre eles, porque ouviram e não deram crédito. E nós seremos recompensados pelo que trabalharmos e fizermos para Deus. Pensem nisto. O Evangelho precisa de ser pregado, continuar sendo pregado. Vamos fazer isto, em nome de Jesus. Vamos agora à conclusão. Conclusão da lição 6. A experiência de Paulo em Corinto ensina que a missão cristã exige coragem sustentada pela graça e discernimento para anunciar a verdade eterna em contextos marcados por profundas mudanças. A igreja ali não nasceu em terreno favorável, mas foi estabelecida e fortalecida pela suficiência da graça de Deus. O avanço do evangelho não depende de recursos humanos, mas da presença fiel do Senhor que assegura: eu sou contigo. Que aprendamos hoje com Corinto a confiar plenamente na graça divina, proclamando o evangelho com fidelidade doutrinária, sensibilidade pastoral e amor genuíno, certos de que a graça de Deus continua sendo suficiente para sustentar e fazer frutificar a obra em qualquer tempo, em qualquer lugar. Pastor Mário Souza. A experiência de Paulo é o maior legado para todos nós. Conforme disse o comentarista, a igreja ali, ela começou, mas num ambiente inóspito, hostil, debaixo de muita perseguição, muitos bloqueios, numa época muito difícil. Mas isso quer dizer que o evangelho a tudo sobrepuja. O evangelho é poderoso para derrotar as trevas, o poder do mal. E é de Deus o poder para salvar e libertar todo aquele que nele crê. Romanos 1,16. A experiência de Paulo nos ensina que não devemos recuar nunca.
nem sequer assentar ou ficar à margem do caminho. Volto a dizer o que eu já tenho dito algumas vezes, o que Paulo disse, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Filipenses 3, 13 e 14. Paulo disse que ele já tinha passado por tudo, ele aprendeu a ter fartura, a ter adversidade, a ter saúde, a ter doença, a passar frio, a passar fome, tudo. Por tudo ele passou. E por fim ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 11, 12 e 13. Paulo é o nosso maior exemplo de resignação, de resiliência, mas acima de tudo de coragem, intrepidez, avançar sempre, recuar nunca. Aquilo que Deus disse a Moisés, dize aos filhos de Israel que marchem. Está vendo? Êxodo 14, 13, 14 e 15. Porque o Senhor pelejará por nós. É Ele que falará por cada um de nós. E o que ele disse a Paulo, ele está dizendo a mim e a você, eu tenho muito povo nesta cidade, eu tenho muito povo neste bairro, eu tenho muito povo nesta rua, eu tenho muito povo neste prédio, neste condomínio, neste andar. Você não pode ficar calado, não pode ficar calada. Fale e não te cales. E a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu estou contigo para te dar vitória, para te abençoar. Eu estou aqui para te ajudar. Isaías 41, 13. E diga ousadamente, como disse Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7, 12, parte B. E se ele ajudou até aqui, ele vai continuar te ajudando. E abra a tua boca ousada e corajosamente, diga, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isto estamos alegres. E vamos continuar alegres porque ele fez e vai continuar a fazer. Salmo 126, verso 3. E em meio às intempéries, à adversidade, às perseguições, disse Paulo, em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. 1 Tessalonicenses 5,18. E ele disse mais, tudo contribui, tudo, para o bem daquele que ama a Deus e que é chamado pelo seu santo decreto. Romanos 8, 28. Não pare, não te cales, não desanimes, tenha bom ânimo. No mundo tereis aflições? Sim, mas eu venci o mundo. Disse Jesus, João 16, 33. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Lembrai-vos que os profetas foram perseguidos antes de vós. Mateus 5, 9 em diante. Está vendo, irmãos? Este é o evangelho que pregamos, que cremos. E vai continuar salvando vidas, como salvou a você. Do jeito que outros vieram a você, vá também você a outros. E leve aos outros o que trouxeram a você. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque outrora não erais povo, mas agora sois povo de Deus e tendes dele a misericórdia. 1 Pedro 2, 9 e 10. Seja um evangelista. Diga como disse Isaías quando ouviu a voz do Senhor. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
Isaías 6, 8. Que isto não fique numa mera frase, mas que numa plena e total ação. Atenda à voz do Espírito Santo e vá, evangelize. Seja um ganhador de almas, uma ganhadora de almas para Cristo. E lembre-se, viu? Não falte à escola dominical. Amado e eterno Deus e Pai, te rendo graças por mais esta mensagem. Assim como usaste o teu servo na cidade de Corinto, formando ali uma grande igreja, ganhando muitas almas para ti. Usa cada um de nós, teus filhos ao redor do mundo, para que a tua palavra continue sendo semeada e muitas e preciosas almas venham ao pé da cruz, aos pés do teu Filho Jesus, para um dia juntos estarmos te louvando e te adorando em tua glória por toda a eternidade. Pai Santo, estenda tuas mãos para dar saúde aos teus filhos e dos teus filhos soluciones os seus problemas. Peço-te estas coisas no nome precioso do teu Filho Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. O amor ágape do onipotente Deus Pai, a inefável graça do transcendente Deus Filho e a divina consolação do eterno Deus Espírito Santo venham repousar sobre esta linda igreja noiva do Cordeiro, que ansiosamente o aguarda para as bodas deste mesmo Cordeiro na eternidade, muito em breve. E esperamos hoje e sempre. Amém. Amém. Grata a nós.